Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Estamos iniciando aqui o nosso PET 7, né? E a primeira semana é um assunto bem longo, bem denso. Eu espero que vocês se dediquem e tenham um pouco mais de paciência, que já está acabando o ano, né? Então, portanto, vamos mergulhar nesse assunto para a gente acabar logo esse PET 7, né? Então, vamos lá. O assunto dessa semana é a República Democrático Populista e a ditadura militar. Então foram dois momentos e alguns governos para a gente poder analisar, tá, esse período da história do Brasil. É, Primeiro, vamos separar esses períodos, né? Que nós tivemos um período chamado democrático, né? Que foi de 1945 a 1964. Todos esses assuntos aqui nós já abordamos nas nossas aulas, certo? Porém, agora o PET juntou todos esses assuntos que dizem respeito a praticamente um período da história recente brasileira, né? Então nós vamos separar aqui em duas etapas para a gente entender melhor. O período democrático foi de 45 a 64, tá? Quando teve o golpe militar. E a ditadura militar foi de 64 até 85. Tá? Então vamos tentar entender um pouquinho como é que foram os governos desse período, né? O que aconteceu de bom e de ruim, para a gente entender por que nós chegamos nessa situação hoje que nós estamos. Tá? Então vamos lá. Começamos o governo do Eurico Gaspar Dutra, tá? O presidente Dutra, que foi de 1946 a 1951. Isso foi logo depois daquele período longo do governo Vargas, né? É, que nós não tivemos tanta abertura, tanta democracia, né? Então começou um período que a gente chama de período democrático, tá? Apesar dele ser militar também, né? O que aconteceu? Ele promulgou uma Constituição, né? Ele convocou a Assembleia Nacional Constituinte em 1945, que até em 1946 foi promulgada, né? Foi promulgada essa nova Constituição. Permitiu a entrada na economia nacional do capital estrangeiro, especialmente o norte-americano. Vocês lembram que o governo Vargas era nacionalista, né? Então ele valorizava as empresas nacionais, né? E já o governo Dutra ele abriu a economia, né, para o capital estrangeiro, especialmente norte-americano. Então ele ficou muito próximo do norte-americano, né? O Estado, na concepção do novo governo, não deveria intervir constantemente nos diversos setores econômicos do país, restringindo-se apenas às áreas fundamentais, como saúde, alimentação, transporte e energia. Estão vendo? As ideias dele já são umas ideias mais liberais, achando que o Estado não deveria investir, né, no país. Na política externa, Dutra estreitou os laços entre Brasil e Estados Unidos, alinhando-se contra a União Soviética. Então, Dutra ele fechou o país, né, para o bloco socialista, né, e começou a negociar e abriu a economia do Brasil só apenas para os Estados Unidos e para os aliados dos Estados Unidos. Né? Depois, quando sai o presidente Dutra, nós temos uma nova eleição e Getúlio Vargas volta ao poder. Né? Então, Getúlio procurou restringir as importações, limitar os investimentos estrangeiros no país, bem como impedir a remessa de lucro de empresas estrangeiras aqui instaladas para os seus países de origem. Estão vendo? Ele já começou a adotar uma política nacionalista, né? Ele começou a restringir as importações, né? Fazer com que as empresas estrangeiras que estivessem aqui não mandasse o lucro para fora, porque normalmente é assim, né? A empresa se instala, explora o país, ganha dinheiro aqui no país e manda o lucro para fora. E ele impediu isso, né? Em 1952, criou o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, BNDE.
né, a fim de incentivar a indústria nacional. Então ele já começou, né, a investir na indústria nacional. Esse Banco de Desenvolvimento Econômico existe até hoje. Então, para a gente ver a importância, né, da visão nacionalista do Getúlio Vargas nessa época. Tá? Ele também criou a Petrobras, empresa estatal que detinha o monopólio de exploração e refino do petróleo no Brasil. Porque até então não existia nenhuma empresa brasileira que fizesse isso. Os estrangeiros deitavam e enrolavam. Né? Então ele que criou a Petrobras. Começou o Brasil a explorar o petróleo. Conquistou o apoio de classe trabalhadora. A política estatizante de cunho nacionalista, acionada por Vargas, desencadeou uma franca oposição de muitos empresários ligados a empresas estrangeiras. O que quer dizer isso? Ele, com todas as atitudes dele, ele mexeu nas leis trabalhistas, ele dobrou o salário mínimo. Então, com isso, com todas essas medidas populistas, ele se apoiou, ele foi apoiado pela classe trabalhadora. Os trabalhadores adoravam o Getúlio Vargas. Né? Só que essa política estatizante, que é transformando tudo no Estado, o Estado sendo responsável por tudo, ele desencadeou uma oposição muito ferrenha. Os empresários tinham ódio dele, né? Aliás, os empresários odeiam tudo que é nacional, né? Tudo que é... Eles falam que são patriotas, mas não são nada. Eles estão patriotas do lucro, né? E aí começou uma oposição muito ferrenha. Começaram a perseguir, né? Inventar um monte de história. Como hoje também existe as fake news, né? Então, começou a ter uma oposição muito ferrenha. Não dava um sossego para ele. Até que ele surpreendeu todo mundo, né? Tanto os inimigos quanto a nação que adorava ele. Ele se suicidou no dia 24 de agosto de 1954. E aí ele deixou uma carta testamento, né? Que entrou até para a história. Vocês conseguem ler essa carta, só puxar pela internet, vocês acham essa carta aí. E ele realmente entrou para a história. Ele fala lá na carta que ele sai da vida para entrar na história. E justamente, e os opositores que montaram todo um circo para desmoralizar o Getúlio Vargas, o tiro deles saiu pela culatra, porque Getúlio Vargas se transformou num mito mesmo na história do Brasil, né? É um ícone da história do Brasil. Depois de Getúlio Vargas, né, nós tivemos o governo do Juscelino Kubitschek, né, que nós já vimos também, né, quando a gente estudou lá o desenvolvimentismo, né, porque o governo dele foi marcado pelo desenvolvimentismo. Ele pegou um governo, traçou metas, né, metas que priorizavam os setores energéticos, industrial, educacional, transporte, alimentação. Então ele criou várias metas e o governo tinha que atingir essas metas até o final do governo dele. Tá? Ele pretendia avançar 50 anos em 5, né? Ele abriu a economia ao capital estrangeiro. Tá vendo? Ele já foi oposto do Getúlio Vargas nesse sentido. Ele industrializou o país, mas ele abriu a economia para o capital estrangeiro. Então, com essa entrada de dinheiro de fora, de indústria se instalando aqui, o Brasil ficou altamente dependente do dinheiro estrangeiro. Né? A sua maior obra foi a construção de Brasília, a nova capital do país, inaugurada em 21 de abril de 1960. Né? Então, para vocês verem, isso que ficou marcado do governo Juscelino Kubitschek foi as indústrias automobilísticas, principalmente, né? E a inauguração de Brasília. O resultado da aplicação de políticas desenvolvimentistas de Juscelino, né, o aumento da dependência econômica do país em relação aos Estados Unidos. A gente ficou na mão, como eu falei antes, ele industrializou o país, ele abriu a economia do país, né, ele fez grandes obras, mas ele deixou o país endividado, dependente do dinheiro do capital estrangeiro, principalmente dos Estados Unidos. Ficamos na mão dos Estados Unidos. Quando ele sai, né, nós tivemos, começa a confusão, né, dessa história mais recente do Brasil. Por quê? Foram eleitos Jânio Quadros como presidente
e João Goulart como vice. Por que é o problema aqui? Naquela época você votava para presidente separadamente de vice-presidente. Então você votava no presidente de um partido e podia votar no vice-presidente de outro partido. Nisso entrou o Jânio Quadros, que era extremamente conservador, um cara retrógrado mesmo, né? E para vice dele entrou o João Goulart, que era um cara mais progressista, né? Da área trabalhista, era ligado a Getúlio Vargas, era muito nacionalista, né? E aí criou essa dificuldade de você entender um governo desse, né? Mas aí Jânio Quadros encontrou uma difícil situação financeira. Os salários eram congelados, perdendo o poder de compra e descontentando a opinião pública. Nós falamos lá no governo anterior, né, do JK, que o Brasil progrediu, porém ficou endividado, né? Então o Jânio Quadros já pegou um país em situação financeira ruim. Na política externa, Jânio buscou uma relativa autonomia, reatando relações diplomáticas com os países socialistas, a fim de ampliar mercados e impulsionar a economia nacional. Então ele tentou, né, expandir essa relação diplomática, que antes era só com os Estados Unidos, expandir para todo mundo. Ele se aproximou da União Soviética, de outros países socialistas, para gerar um comércio maior, né? O Brasil ter um comércio maior. Diante do acirramento das oposições e surpreendendo todo o país, Jânio Quadros renunciou ao cargo de presidente em agosto de 1961, após 7 meses de governo. Então, para vocês verem que ele não era um cara preparado, ele era um cara conservador, queria ter tudo na mão dele. E aí ele não suportou aquela pressão, aquela crise que o Brasil estava passando, né? E renunciou. Renunciou. Ele morreu e não explicou para a nação por que ele renunciou, né? E aí, naturalmente, deveria o vice assumir, né? Como todo processo eleitoral. Porém, aí que tá, né? Como o vice dele era um cara de esquerda, um cara progressista, nacionalista, né? Alguns ministros e políticos da UDN, que era mais conservadora, né, tentaram impedir que se cumprisse a Constituição, alegando que um comunista não poderia assumir a presidência do Brasil. Entretanto, o então governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, aliado ao comandante do Terceiro Exército, lançou a campanha de legalidade, conquistando o apoio de boa parte da população brasileira. Tá vendo? Alguns ministros e políticos mais conservadores, empresários, queriam impedir do João Goulart assumir a presidência da República. Ele era vice, naturalmente ele teria que assumir, né? E eles queriam passar por cima da Constituição, até que Brizola e o comandante do Exército impediram esse golpe, né? Que era um golpe que eles estavam preparando. E, aí, em 2 de setembro de 61, foi aprovado o ato adicional no qual, no dia 7 do mesmo mês, João Goulart assumiu a presidência da República. O regime parlamentar imposto em meio a um clima de golpismo provocou imenso descontentamento e ganhou grande impopularidade. O que aconteceu aqui? Para essa elite e para a maioria dos políticos aceitarem o João Goulart como presidente da República, eles propuseram que o Brasil passasse o regime para parlamentarismo, né, para tirar poder do presidente da República. E aí eles falaram, a gente só aceita se for presidencialismo. Aí, após intensa campanha política, os brasileiros decidiram pela restauração do presidencialismo. Tá? Por quê? O que eles fizeram? Eles falaram, a gente só aceita o cara se for para um regime parlamentar. E depois a gente propõe um plebiscito para a nação decidir se quer parlamentarismo ou presidencialismo. E aí a nação brasileira decidiu para a restauração do presidencialismo. E aí realmente o João Goulart teve liberdade para assumir o seu posto, né, que foi eleito para isso. As pressões salariais cresciam, levando João Goulart a decidir-se pela reforma de base, reforma agrária, reforma administrativa, reforma fiscal e bancária, programas que prejudicavam os interesses de grupos conservadores dominantes. Tá vendo? Ele, para sair daquela crise que o país estava passando, ele propôs
que o Brasil fizesse várias reformas de base. São algumas reformas que não foram feitas até hoje, tá? Então ele mexeu na ferida, ele mexeu com os grandes, que ele quis mexer com a reforma agrária, ele quis mexer com a reforma administrativa, com a reforma fiscal e bancária, olha só. Então ele estava mexendo com gente grande, então o pessoal começou a fazer oposição a ele, né? Esse assunto é muito longo, gente, eu estou fazendo aqui em várias partes esse governo, né, do Jânio Quadros e do João Goulart, porque foi um período conturbado e para a gente poder entender passo a passo, né? Então, o Jango estabeleceu ainda medidas que visavam conter remessas de lucro das empresas estrangeiras para o exterior. Com isso, o João Goulart conquistou também a oposição dos Estados Unidos e dos grupos ligados ao capital internacional. Tá vendo? Ele mexeu com os grupos, com a elite brasileira. Agora mexeu com o capital estrangeiro. Né? Determinou a criação da Superintendência Nacional de Abastecimento, a SUNAB, encarregada de estabelecer o controle de preços internos, o que atraiu o descontentamento do empresariado. Tá vendo? Ele também mexeu na distribuição de alimentos, de produtos de primeira necessidade, né? Ele criou uma superintendência para cuidar dos preços, que eram todos abusivos, cada um fazia o que quisesse, né? E aí os empresários também se voltaram contra ele, né? Então o João Goulart, num estilo populista, aproximou-se dos movimentos populares, estimulando diversas manifestações, atemorizando ainda mais seus antagonistas. O que quer dizer isso? Ele estava com pressão de todos os lados, das elites, né? Do capital internacional. Tudo. Aí o que ele fez? Ele se aproximou das classes populares, das classes trabalhadoras, né? Que eram os mais afetados com aquela situação. E com isso, as elites, né? As elites políticas e econômicas que comandavam o país se sentiram ameaçadas, falando, pô, esse cara está muito popular. Nós vamos ter que dar um jeito de tirar ele. E aí as manifestações e movimentos intensificaram-se. Até que 31 de março de 1964, os generais Luiz Carlos Guedes e Olímpio Mourão Filho, de Minas Gerais, rebelaram-se contra o governo. E aí vários governadores e outros comandantes de exército pelo Brasil afora aderiram, né? E aí tiraram o governo, né? O golpe, encabeçado por militares, teve um desfecho rápido e bem sucedido, culminando com a deposição do presidente João Goulart. Então eles tiraram um presidente eleito democraticamente, né? E aí colocaram governos militares a partir daí. Então, a partir desse momento, a gente entra no período da ditadura militar, que durou de 1964 a 1985. Tá? Então também eu dividi em algumas partes a ditadura militar para vocês entenderem o desenrolar dos acontecimentos, tá? Que é um período longo, né? 20 anos, 21 anos e muita coisa aconteceu nesse período. Vamos lá. Ao longo da ditadura, o Brasil foi governado por 5 generais. Então nós tivemos 5 governos nesses 21 anos, tá? Do ponto de vista econômico, o primeiro governo militar tomou uma série de medidas visando superar a crise, mas elas não surtiram o efeito esperado imediatamente. O que, somando a crescente repressão, né, suscitou as primeiras críticas por parte daqueles que tinham apoiado o golpe. Então, logo no início, no primeiro governo, algumas partes da sociedade que apoiaram o golpe, apoiaram os militares, viram que não era bem assim, que os militares não estavam a fim só de restaurar a democracia no país, eles estavam a fim de ficar no poder. E aí, como a igreja e outras partes da sociedade, alguns empresários, começaram a ver que os militares começaram a reprimir com violência manifestações, não aceitava oposição, e aí o pessoal já começou a ficar com o pé atrás. E aí, entre 1968 e 73, o país viveu o chamado milagre econômico. Por que milagre econômico? Porque nesse curto espaço de tempo, né, de 5 anos,
O Brasil, a economia disparou, tal, porque os militares começaram a pegar muito dinheiro emprestado lá de fora e começaram a fazer grandes obras, né, alavancando a economia do país, só que endividando o país muito lá fora. Né? Então, durante 5 anos, nós tivemos a sensação que o país estava bem, que o país estava... E com isso eles conseguiram calar um pouquinho, né, a população. Mas a desigualdade social foram só crescendo. Tá? Com o passar do tempo, a modernização conservadora da economia tendeu a aprofundar as desigualdades entre os mais ricos e os mais pobres. Os efeitos sociais desse processo, como greves por melhores salários, por exemplo, só puderam ser controlados porque o Brasil vivia sob uma ditadura. Então foi isso que eu já falei anteriormente. Eles conseguiram manter aquela aparente paz porque eles não permitiam greves, eles não permitiam quem era opositor ao regime era torturado, era morto, era exilado. Então, no país não tinha oposição, né, dentro do país. E as primeiras medidas repressivas foram tomadas logo depois do golpe, com a cassação de mandatos, suspensão de direitos políticos, demissão de funcionários públicos e expulsão de militares das Forças Armadas. Tá vendo só? Todo mundo que era opositor ao regime, eles caçavam, mandavam embora, prendiam, né, expulsavam das Forças Armadas. A Operação Condor, por sua vez, articulou a ditadura brasileira com outros regimes militares da América do Sul para identificar e perseguir inimigos. Foi um período muito negro da história, não só do Brasil, cara, da história da América Latina, porque os Estados Unidos, a CIA, comandou, treinou, né, esses regimes militares da América Latina para saber identificar e perseguir os inimigos. Então, técnica de tortura, como sumir com o corpo de alguém sem ser encontrado, e assim, várias técnicas os brasileiros foram treinados pela CIA. Né? Então foi uma operação chamada Operação Condor. Né? Os partidos foram dissolvidos e adotou-se o sistema bipartidário, a fim de controlar a oposição parlamentar. Tá vendo? Eles mexeram no Congresso, depois eles criaram 2 partidos, só acabaram com todos os partidos políticos e tinham apenas 2, era o Arena e o MDB. Era assim, a Arena era o partido dos militares e o MDB eles aceitavam uma oposição, mas era uma oposição ligada a eles, entendeu? Não podia ter nenhum outro tipo de ideologia partidária que eles não aceitavam. Né? Entre outras providências, o AI-5 eliminava o habeas corpus para crimes políticos. AI-5 eles implantaram vários atos institucionais, chamado AI, atos institucionais. Né? Então, vários atos que acabavam com a democracia, que acabavam com os direitos civis das pessoas. E o AI-5 foi o mais violento, o mais que acabou com tudo. Nesse AI-5, eles, além de acabar com os direitos das pessoas, eles diminuíram o poder do judiciário. Né? Eles eliminaram o habeas corpus para crimes políticos, quer dizer, você não podia recorrer ao habeas corpus. Né? Então, o poder dos juízes ficou na mão dos militares. Tá? Com o fechamento da ditadura, tá? Com o fechamento, em 1968, parte da oposição seguiu pelo caminho da luta armada. Olha só. Tá? Como a ditadura se fechou em 68, foi o período mais negro que começou de 68 até 74, mais ou menos. Então a oposição não tinha muito o que fazer, então eles partiram para a luta armada. Né? Os movimentos estudantis, movimentos operários, os intelectuais, eles começaram a se organizar na clandestinidade para enfrentar essa ditadura pegando em armas. Né? Seus militantes foram os principais vítimas dos atos de tortura cometidos durante o regime. Muitos acabaram assassinados, outros desapareceram e dezenas seguiram para o exílio. Também houve baixas entre os militares e civis inocentes.
Porque o que, que aconteceu? Virou uma guerra, né? Uma guerra urbana, né? Então, não só urbana, urbana e rural. Virou uma guerra civil, porque os militares começaram a perseguir todo mundo que era contra, né? E alguma parte dessa oposição, os mais organizados, eles pegaram em armas também para enfrentar os militares. E com isso muita gente morreu, cara, tanto de um lado quanto do outro, né? Mas aí intensificou a rotina de torturas, de, de assassinatos, né? Isso aí foi só aumentando, porque aí os militares alegavam que estavam se defendendo também. E em 1974, um novo governo assumiu prometendo democracia, assim como todos os anteriores militares, né? Abertura lenta, gradual e segura. Então os militares sempre usavam essa tática, né? De nós vamos fazer uma transição pacífica, lenta, gradual e segura, para que o Brasil retome com a democracia, né? O governo sempre buscou manter o controle sobre o processo de abertura, numa política de avanços e recuos que visou conferir aos militares uma posição politicamente confortável no regime democrático que se aproximava. Então, eles pressentindo que já estava chegando o final daquele período militar, que as pessoas não aceitavam mais, que estava luta, tudo, e aí eles começaram a ceder alguma abertura lenta, né, para poder garantir, né, uma posição para os militares segura, confortável, para eles não perderem os direitos deles, né? Então eles não queriam um regime opositor aos militares, eles queriam, não vamos passar essa transição para um governo civil, porém os militares não podem ser mexidos, né? Então as greves de metalúrgicos no ABC Paulista, a mobilização pela anistia ampla, geral e restrita, a campanha das diretas já, foram alguns exemplos de que a sociedade novamente mobilizada estava disposta a contestar o projeto oficial. Então, nesse período, lá em 1979, 78, já começou, já estava no final da ditadura, né? Eles já estavam aceitando anistiar alguns presos políticos, né? Já estavam começando a abrir mão de algumas coisas. E aí as greves dos metalúrgicos no ABC Paulista foi muito importante, porque ali naquele período, onde estavam concentradas as maiores fábricas, eles conseguiram paralisar grandes fábricas, chamar a atenção do mundo inteiro, do Brasil, né, para a situação, e conseguiram conquistar algumas coisas boas para os trabalhadores. Então, essas greves entraram para a história do Brasil, né? Grandes mobilizações. Dali surgiram alguns partidos políticos, como o PT, por exemplo, e outros, né, que estavam na clandestinidade, o Partido Comunista. E aí eles começaram a se mobilizar, né? Essa mobilização tomou conta do Brasil, porque eles queriam anistia, né, ampla, geral e restrita para todo mundo que foi expulso do país, né? E aí também começou uma campanha para as diretas já. O pessoal queria uma eleição direta para presidente da República. Todo mundo queria eleger. E foi uma campanha assim nacional, tomou conta do país, né? Felizmente, eu tive a oportunidade de participar de algumas manifestações das diretas já, né? Eu era jovem, estudante, eu cheguei a participar no Rio de Janeiro de algumas e era uma coisa muito contagiante. A classe artística, a classe estudantil, a população, os intelectuais, todo mundo se uniu para quê? Para que todos se mobilizasse para as diretas já. Infelizmente, naquele período a gente não conseguiu, mas na próxima eleição a gente conseguiu, né? Quando acabou a ditadura militar, a gente não conseguiu que o primeiro governo fosse direto, mas nós conseguimos que uma segunda fosse, né? Então, 1979 a 85, né, nós tivemos o governo do último militar, que foi o general Figueiredo. Ele enfrentou grave crise econômica, aprovou a eleição direta para presidente a partir de 1988, ele aprovou, né? Foi o primeiro presidente desde 64 que não elegeu o seu sucessor, não conseguiu fazer um sucessor, né? Porque ali acabou os regimes militares a partir dali, certo? Então, é só para vocês entenderem
quanto importante, né, o quão importante é quando a população, do modo geral, se une para exigir algum direito, para mudar alguma política, né, para algumas condições de trabalho, condições de vida, né, os crimes cometidos pela repressão aos direitos de cidadania, como o direito ao voto direto para presidente. Isso tudo foram lutas, gente. Lutas. Durante todos esses governos que nós falamos aqui, o povo sempre participou. Mesmo durante a ditadura, que todo mundo era reprimido, sempre teve oposição e as pessoas sempre se posicionaram. Então, a gente só consegue mudar alguma situação se a gente se posicionar, tá? Então, essa é a minha mensagem que eu quero deixar para vocês, tá? Vamos nos posicionar e vamos participar sempre de todo o processo democrático que existir, tá? Independente da sua ideologia política, da sua religião, né? Isso não independe. Você tem que participar, tá? Então, tá aqui meus contatos, se vocês precisarem de mim, tá? Não deixem acumular, porque esse PET 7, estamos na reta final, tá bom? Então, um grande abraço e bons estudos.